acabou de chegar na Netflix e vamos comentar tudo o que aconteceu nessa série. Na trama nós acompanhamos o Michael. Ele descobre de repente que tem superpoderes e consegue se teletransportar. Ele vai parar no futuro, onde percebe que a noiva dele vai morrer. Para que isso não aconteça, ele precisa se unir a 4 outras pessoas que também ganharam superpoderes. Só que o problema é que ele não sabe quem são essas pessoas e nem quem está atrás deles. Então, como vocês podem perceber, na série a gente vai ter suspense, ação, vamos ter muito drama e também vamos ter aí algumas temáticas sociais. Afinal de contas, muitos dos personagens da série estão envolvidos no tráfico, então a gente também tem essa visibilidade da história. No primeiro momento, eu confesso ali que no primeiro episódio, até mesmo no segundo, eu achei a série com um ritmo um pouco mais lento, até porque a gente ainda não tem aquele apego emocional dos personagens. Mas eu confesso que depois a história foi ficando mais interessante, tudo foi ficando mais intrigante, né? A gente começa realmente a querer saber quem é que está atrás desse pessoal, o porquê disso e como que eles adquiriram esses poderes. Então a história realmente começa a ficar mais interessante ao longo dos episódios. Se você se interessou, corre para ver na Netflix que já está disponível e depois você volta aqui, porque a partir deste ponto o vídeo tem spoiler. Então, gente, como eu disse ali no primeiro momento, eu não tinha me apegado tanto aos personagens, mas desde o princípio eu tinha gostado bastante do Michael. Com certeza ele tá ali entre os meus personagens preferidos. Eu acho que dos 5, com certeza, é o que eu mais gostei. E ele tem aquela história de amor ali com a noiva dele e as coisas dão ruim, né? De logo de princípio ele ganha os poderes, já vai pro futuro e já descobre que vai dar tudo ruim. E ele passa boa parte dessa primeira temporada tentando basicamente convencer os outros que eles precisam se unir para que as coisas não deem errado. Primeiro que todos eles estão correndo perigo e é claro que o motivo maior é que ele quer salvar a noiva dele. Então basicamente gente, ele fica correndo contra o tempo, tentando convencer todo mundo a acreditar nele, mas os outros não estão nem aí. Ele ainda tem que descobrir quem são eles, então tem toda essa questão que vai demorando aí até ele encontrar um por um, mas quando ele acha, eles não querem nem saber, né? Ele chega ali no choque que não tá nem aí, tá resolvendo os problemas dele lá com o tráfico, aí depois ele chega ali no Rodney que também não tá nem aí, quer usar a habilidade dele ali de qualquer maneira, então ele realmente fica lutando até realmente não ter jeito, eles só topam ajudar quando a situação fica feia. Falando aí do Rodney, gente, ele realmente começa a usar o poder de forma inconsequente, ele é o Flash aí dessa edição, né, dessa história, e ele fica usando o poder dele ali de forma inconsequente e o amigo dele chega a avisar pra ele, olha, você não deveria fazer isso, talvez você deveria usar os seus poderes pra outra coisa. Ele não dá muito ouvidos até esse amigo ficar muito machucado. E inclusive, gente, o Spud está entre os meus personagens preferidos. Apesar dele aparecer pouco, eu achei ele um personagem super carismático e gostei muito dele. E é só depois que ele fica ali gravemente ferido, com risco de morrer, é que o Rodney resolve procurar o Michael e finalmente entrar aí pra algo que importa. Já o Choque, ele tá lá preocupado em se vingar do louco, né, do que é o Craig, então ele quer se vingar dele por ter machucado o pessoal dele, enfim. Eles ficam aí naquela grande guerra e essa é a preocupação dele, até chegar o momento em que ele também quase morre e aí finalmente ele se vê envolvido num grupo mesmo sem ele querer. Ele é o mais marrento aí desse grupo, eu diria, mas assim, ele se viu sem opção. Obviamente a gente já percebe que ele tem uma história muito triste que levou ele a esse envolvimento, a estar envolvido aí com esse mundo das drogas, com toda essa questão. Então ele tem uma história realmente muito triste e isso fez ele se tornar uma pessoa com certeza muito dura. Da mesma forma a gente tem o André que está lutando bastante para poder melhorar de vida, ele foi preso e por causa disso ele sempre perde o emprego e ao mesmo tempo ele quer ganhar a confiança do filho e também a proximidade do filho dele, mas tem toda uma dificuldade por conta da questão financeira e isso também leva ele a cometer crimes, né? Ele começa a roubar e se envolve aí num mundo em que ele não queria. E antes mesmo dele poder se envolver com esse grupo, ele é capturado, mas depois ele muda de lado. Dá pra ver que ele tem um coração bondoso e ele realmente não queria ali estar no mundo negro, mas acaba se envolvendo com isso por não receber oportunidades. Além dos homens, nós temos uma mulher também, a Sabrina, que dá pra ver que é uma personagem super forte, ela basicamente cuida da irmã dela ali o tempo todo. Eu gostei dela, assim, ela é uma mulher de realmente personalidade, né, bem forte ali, e ela bota uma moral também nos caras, ao mesmo tempo que tenta administrar as coisas, ao mesmo tempo que ela tá tentando salvar a irmã dela. Então a história dela e da irmã também dá pra ver que é pesada, elas basicamente precisam se proteger e cuidar uma da outra, e a irmã dela também acaba se envolvendo com tudo que não deve, né, gente?
além de se envolver ali com substâncias ilícitas, se envolve com pessoas que não deveria, com o Craig, e no final das contas ela acaba sendo presa por engano. Agora, para quem ficou aí um pouco perdido nessa história, basicamente ali no final eles explicam pra gente que todos eles têm uma mutação na célula, que eles chamam de supacel, por conta de uma doença que os pais deles sofriam. Então, ao longo dos episódios, nós vamos percebendo que eles têm algo em comum. Os pais deles, né, tinham ali o mesmo problema. E por conta disso, ocorre uma mutação na célula, que eles explicam ali como supacel, e aí eles ganharam esses superpoderes. E tem alguém ali por trás de tudo isso, a gente conhece primeiramente o Ray, e que fica capturando essas pessoas. Então dá pra ver que já tem vários deles presos e por isso tem pessoas desaparecendo na cidade. E eles também pegam alguma dessas pessoas com poderes para poder capturar as outras, que são aqueles mascarados ali que ficam de capuz. Entre elas está o Craig, que a gente descobre só depois, naquela grande batalha, que também tem superpoder e era um daqueles mascarados que são usados para poder capturar outras pessoas com poderes. Eles basicamente ali têm uma luta, né, uma grande batalha, os 4 contra um grupo e depois o André se une a eles, né? Então se tornam 5 contra os mascarados. Eles conseguem derrotar o Craig, mas por conta dessa batalha a Johnny realmente morre e isso muda bastante o Michael. A partir deste ponto ele decide reunir o grupo novamente e se vingar, descobrir quem são os cabeças por trás dessa situação, por que estão atrás dessas pessoas com poderes e se vingar de todos eles. Então ele decide viajar para o futuro para poder descobrir mais. E ali no final a gente vê também que o Ray é só mais um peão ali naquele grande jogo e que tem outras pessoas por trás e que comandam esse negócio e que agora tem novos planos para poder capturar todos eles. Então, gente, assim, eu acabei ao longo dos episódios começando a me apegar um pouco aos personagens, então ali no final realmente eu estava intrigada. Eu confesso que eu esperava que nessa primeira temporada eles já tivessem revelado mais pra gente e que a gente já tivesse visto mais essa questão dos mascarados, de quem tá por trás de tudo isso, porque isso começa a ser falado lá no início, mas não rola ali ao longo dos episódios, porque basicamente o Michael fica ali atrás do pessoal com poderes, tentando reunir os 5. Então, basicamente, nessa primeira temporada, o Michael tentando reunir os 5. Isso só acontece ali no final. Então, só no final que a gente tem batalha realmente, que a gente começa a ver mais da questão que está por trás de tudo isso. E eu já queria ter visto mais disso aqui nessa primeira temporada. Por isso que eu acho que no início tem um ritmo mais lento, mas depois começa a ficar mais interessante. E com certeza numa segunda temporada vai ser mais interessante essa questão, as descobertas, né? Por que estão atrás deles, o que tem por trás de tudo isso. Mas conta pra mim qual é o seu personagem preferido. Vocês ficaram tristes com a morte da Johnny, eu realmente fiquei triste ali com a morte dela, porque o Michael amava muito ela, né? E é claro que tem umas questões polêmicas como isso aí do poder dele, né? Não poder voltar para que a pessoa voltasse à vida. Tem umas questões aí por trás disso. Mas, gente, se fosse fácil ele voltar e consertar tudo, né, não teria por que ter problema nenhum. Então eles tinham que colocar ali alguns poréns nessa história. Mas deixem aí nos comentários para saber tudo que vocês acharam. Então é isso, galera. Tchauzinho!